Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje estou com o advogado criminalista Diego Fucilini. Boa noite, Diego. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem. Perfeito. Diego, então você é advogado criminalista. Eu gostaria que tu contasse para nós um pouquinho da tua trajetória dentro do direito, como que o direito ingressou na tua vida ou tu ingressou no direito. Poderia nos contar um pouquinho? Vou voltar bastante no tempo, tá? Bora lá. Vamos lá. Quando que eu decidi seguir uma carreira no direito? Faz muito, muito tempo. Acho que anos 90. Eu sou de 87. Então eu peguei aquela fase maravilhosa do cinema dos anos 90, que teve muitos filmes bons. Eu lembro de um filme muito particular, que agora até me foge o nome, mas era com Samuel L. Jackson e com o Matthew McConaughey. O Tempo de Matar, se eu não me engano, é esse? E aquele filme é genial. E até o meu amor pelo Tribunal do Júri nasceu lá. E, claro, outros filmes, Advogado do Diabo, etc. Vários filmes, tinha outro também que era com o John Cusack, que era um filme que eles manipulavam os jurados até. Porque nos Estados Unidos tem toda aquela questão de júri para qualquer tipo de causa, né? Daí tinha um filme que me lembro também que eles manipulavam. Eles se inseriam entre os jurados da causa para levar o julgamento para um lado, para o outro, causas milionárias, etc. Então, o meu amor pelo direito surgiu lá. Mas, ao longo da vida, também teve outros percursos que também foram me empurrando especificamente para a área criminal. Eu digo e já cito questões até familiares. Tive tio que foi preso, depois eu tive um irmão que teve um certo envolvimento, principalmente como usuário de drogas, etc. E tudo isso, de uma forma ou outra, acabou me direcionando para essa área, me chamando a atenção mais para essa área, justamente para ter a expertise de entender toda a dinâmica. E, além disso, também, eu vim de uma cidade humilde, né? Apesar de porto-alegrense, eu fui criado na cidade de Alvorada. E é uma cidade violenta, com histórico sempre até meados da minha vida adulta, pelo menos, ainda era a cidade gaúcha com o maior índice de homicídios. Eu não sei se ainda permanece, mas era uma cidade bastante violenta. Então, muitos amigos que eu tive na infância, na adolescência, são pessoas que acabaram indo pelo caminho errado, enfim, entraram para o mundo do crime, seja para facção ou outro tipo de crime, além do tráfico de drogas. Então, em razão disso, tive também essa experiência de também conhecer um pouco da criminalidade na rua, né? Então eu sempre gosto de falar que eu também tive essa oportunidade de entender como a dinâmica de fato funciona, e isso é algo que até hoje eu posso dizer que agrega ao meu trabalho, pois quando eu acabo sendo contratado, seja um faccionado, seja uma pessoa qualquer que foi acusada por um crime, uma pessoa humilde ou um cidadão negro que por acaso foi acusado por causa de um reconhecimento fotográfico viciado na delegacia, eu entendo a dinâmica, eu sei de onde eles vieram, e isso acaba agregando bastante em como eu exerço o meu trabalho, e também dá um viés, um lado humano para o trabalho, para que eu também tenha essa compreensão e essa empatia maior com os meus clientes, a ponto de a gente conseguir direcionar, e eu fico muito satisfeito também de hoje eu poder dizer que muitos clientes acabam se tornando amigos e muitos deles acabam acatando os conselhos que eu dou. Muitos saem da vida do crime, e isso é talvez um dos aspectos mais legais da advocacia criminal, que é justamente através do meu trabalho eu poder fazer aquela famosa transformação do mundo que todo mundo almeja, seja de formiguinha em formiguinha, mas conseguimos, aos pouquinhos, transformar a vida de um, que transforma uma família inteira, e assim a gente vai melhorando o mundo um pouquinho de cada vez. Certo. Então, eu gostaria também que tu falasse para nós das tuas origens, né? Eu sou de uma família de Três Passos, eu nasci em Três Passos, perto da Argentina, divisa com Santa Rosa. Eu sou a primeira pessoa que se formou, né, que colou grau dentro de uma família muito humilde, e a gente gosta muito de trazer e compartilhar isso aqui na nossa mesa. Tu poderia contar um pouquinho de como foi, como é a tua origem familiar e como isso refletiu no direito, de alguma maneira? Claro, perfeito. Como que eu vou começar? Minha família é uma família um pouco atípica, é uma família grande, assim, até de certo modo. O núcleo familiar que eu gosto de definir, né?
O meu pai, ele era de Santo Augusto. Eu tenho parentes que moram em Três Passos hoje. A família Fusilini está por lá também. Mas o núcleo da família Fusilini surgiu em Santo Augusto. O meu bisavô era um italiano mesmo, que veio para aquela época, estilo Terra Nostra, né? Sim. Então esse meu bisavô, Mário, ele veio para o Brasil na época, sei lá que ano é isso. Até foi feita a árvore genealógica recentemente. O pessoal fez um livro, fez um encontro da família e tudo mais. Então é oriundo de Santo Augusto. Meu pai, ele veio para Porto Alegre jovem, acho que tinha uns 20, 21, e conheceu a minha mãe. Meu pai tinha um pouquinho mais que isso. E ele conheceu a minha mãe, acho que a minha mãe tinha uns 16 ou 17. Naquela época era normal casar com essa idade, né? E daí ele conhecendo a minha mãe em Porto Alegre, minha mãe é de São Gabriel também. Então é aquela fase que todo mundo vinha do interior para a capital em busca de oportunidades. Eu não tinha nenhum advogado na família, então, para me inspirar. A minha vontade de estudar e o meu amor pelo direito surgiu de forma natural mesmo. Aquela questão de filmes, né? Aquela temática de anos 90, vários filmes que eu via de tribunal e tudo mais, que é o meu amor pelo tribunal do júri. E a questão familiar, assim, eu não tive um padrinho no direito. E eu não fui, por muito acaso, eu não fui o primeiro a me formar na minha família. Não fui o primeiro a colar grau na minha família, porque a minha sobrinha também, talvez assim, muito também com essa questão de ser estudiosa, enraizada, introjetada por mim na família, ela também buscou estudar e teve oportunidade. Ela se formou em cinema 6 meses antes, um semestre antes de mim ela se formou. Então, depois a minha irmã também se formou, mas depois de mim já. Então, essa dinâmica foi bem legal, porque ninguém tinha estudo. Meu pai, ele era chapeador, que a gente chama de funileiro, né? Na época dele se martelava para desamassar o carro. Hoje em dia se troca peça, né? Não é mais um trabalho tão pesado quanto era. Mas meu pai é dessa época que se desamassava, passava massa para deixar o carro lisinho para poder pintar e tudo mais e botar o carro a andar de novo. Então era um trabalho bastante pesado. A minha mãe, uma época da vida que eu lembro na minha infância, ela chegou a ser gari. Depois ela passou num concurso para um concurso de nível ensino fundamental, daí serviços gerais, fazia limpeza, etc, em posto de saúde e tal. Depois ela conseguiu se formar, continuou estudando, fez supletivos, etc. Mas então a origem da minha família é muito humilde. Então eu nunca tive nada dado de graça, nada foi ao acaso, nada foi por sorte. Então todo o esforço que eu tive, seja da minha mãe, estuda, meu filho, porque teus irmãos mais velhos não quiseram estudar, mas tu vai estudar, aquela coisa toda. Então eu agarrei essa oportunidade e esse incentivo dos meus pais, que sempre assim, a gente não estudou, mas tu vai estudar. Então aquilo ficou introjetado em mim desde a infância. E apesar de ser bagunceiro na escola, enfim, ser uma pessoa mais extrovertida e estar sempre brincando, sempre na rua, jogando bola, etc e tal, eu também, ao mesmo tempo, sempre fui muito estudioso. Então eu aproveitei essa questão, não tem como fugir, e de gostar de ler. E quando cheguei próximo da vida adulta, já tinha esse interesse em cursar, mas eu não tinha condições financeiras. Na época que eu terminei, por exemplo, o ensino médio, para mim, naquela época, era impensável passar numa universidade federal, porque a gente já tinha enraizado de que era para rico. Isso era uma opinião formada que tinha a respeito de uma URGS da vida. Só passa filho de rico, porque daí faz o cursinho que paga não sei qual nota lá e passa. E eu fui teimoso, vamos dizer assim. Teve alguns incentivos do governo, né? Egressos de ensino público depois teve essa questão. Foi como eu consegui passar no vestibular, porque de fato o ensino que eu tive ao longo da vida no ensino público, ele com certeza seria insuficiente para ter condições de passar no vestibular da URGS competindo com quem estudou nas melhores escolas. Mas graças a esse incentivo que teve na época, era uma cota específica para egressos de ensino público, né? Eu consegui passar no vestibular da URGS, isso foi em 2013. E cá estou, consegui me formar. Então eu inclusive gosto de me utilizar como exemplo para mostrar que qualquer um é capaz. Qualquer um com dedicação, persistência, força de vontade e principalmente paixão consegue correr atrás dos seus sonhos. Então meu sonho era me tornar advogado, ser um advogado criminalista, atuar no tribunal do júri como eu sonhava desde criança. E eu agarrei esse sonho e nunca soltei.
E mesmo diante de todas as dificuldades que eu tive, todos os percalços que eu tive na vida, ainda assim eu consegui, mesmo que contornando obstáculos, chegar e realizar meu sonho. Perfeito. Essa é uma pergunta que até me agrada bastante, porque eu ainda tenho pretensões acadêmicas especificamente. Eu estudei a vida toda em colégio público, né? Então, escola municipal, depois escola estadual e, posteriormente, fiz o vestibular e passei na Federal, na URGS. Estudei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu fiz esse vestibular em 2013, ingressei na faculdade em 2014, no segundo semestre daí. Então, eu tive essa oportunidade também de fazer escola, tanto a escola quanto a universidade pública. A universidade pública a gente sabe que é uma realidade completamente à parte do que é uma escola pública, né? Então, ali tem investimento. Na minha época ainda tinha bastante investimento do governo. Estava decaindo, já não estava aquela maravilha, mas ainda assim a URGS ainda na minha época era considerada, entre as federais, a melhor faculdade de Direito do Brasil. Então, eu peguei uma época de ouro, digamos assim. Então, bons professores, um nível de exigência bem alto até. Hoje eu já não sei como é que está. Mas eu ainda tenho a pretensão de daqui a pouco voltar para fazer um mestrado, talvez. Mestrado, seguir para um doutorado. Perfeito. Tu estudava na URGS, tu chegou a fazer estágio nesse período? Tu trabalhava? Como que era essa questão? Trabalhei a graduação toda. Então eu não pude fazer o estágio da forma que eu gostaria de ter feito, trabalhado, por exemplo, no Ministério Público, no Poder Judiciário e futuramente também ali mais para o final da faculdade, como o pessoal gosta de fazer, de trabalhar no escritório de advocacia, para talvez já sair empregado, né? Na época eu já era servidor público, então por conta disso eu não tinha como fazer o estágio. Eu só fiz o estágio obrigatório, que pelo menos na URGS ele consistia em assistir audiências, tribunal do júri, fazer algumas peças, etc. Mas eu não tive essa vivência, que até foi algo que eu senti falta logo no início da carreira, mas eu consegui contornar de outras formas. Perfeito. Isso é, inclusive, um dos temas que eu estava até fazendo uma anotação aqui para fazer esse questionamento. O teu concurso, ele era da área do direito ou não? Não. Era concurso para assistente administrativo. Perfeito. Então, basicamente, a prática, né, dentro do estágio, ela justamente é essa, para que quando a gente saia da faculdade e pegue a nossa carteirinha da OAB, a gente já esteja preparado, de certa forma, para o mercado. E mesmo, às vezes, fazendo estágios de 6 anos, né, dividindo em 2 ou em 3 lugares diferentes, às vezes não, a gente não sai preparado para tudo aquilo que a gente enfrenta na advocacia. Como que tu buscou, né, essa experiência? Como tu correu atrás daquilo que talvez seria necessário durante a graduação, mas que infelizmente tu não teve essa oportunidade? Estudando muito, contornando, né, esses obstáculos que a gente acaba tendo. De fato, não foi favorável não ter tido a possibilidade de ter feito estágio durante a graduação por conta do trabalho, mas enfim, já chefe de família, sustentando casa, era impensável eu deixar o emprego para poder me dedicar a isso. Tive colegas, inclusive, que também, servidores, fizeram isso. Então, assim, foi bem legal, se encaixaram bem no mercado, fizeram um estágio diversos, como eu falei ali, Ministério Público, depois faz para o Poder Judiciário, uma Justiça Federal da vida, que tem um pouquinho mais de qualidade, né? E acabaram depois indo para algum grande escritório, já saindo empregados ao final da faculdade. E eu não pude fazer isso, mas eu contornei como? Com muito empenho e dedicação. Tudo aquilo que eu não podia, pois não poderia, em razão do horário do trabalho, né, ir para um escritório, enfim, eu contornei através de estudo, prática, buscando auxílio de pessoas mais experientes também, no início da carreira principalmente, e isso eu agradeço vários colegas, não vou citar nomes para não ser injusto, mas muitos colegas me ajudaram. Olha, como é que eu faço isso? Porque eu não tive aquela vivência durante a graduação, só quando eu já estava com a carteirinha na mão e vamos pro seja o que Deus quiser. Enfim, não tinha muito o que fazer. Mas tive, embora não tenha tido nenhum padrinho na advocacia, não tinha nenhum parente, alguém para auxiliar, eu tive aquela cara de pau de, quem é o criminalista que é mais renomado aqui na minha região, na minha cidade? Eu vou conversar com esse cara. Eu vou conversar, olha, me apresento com toda humildade, sou um recém-formado advogado, recém-empossado como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil,
E em razão disso eu estou querendo aqui pegar um pouco da tua expertise, pegar um pouco da tua experiência para absorver isso e poder utilizar no meu dia a dia. E graças a Deus, as pessoas que me ajudaram lá me deram mais oportunidades depois. Então, amigos mais experientes me chamando para fazer os plenários dos casos deles, né? Falando isso já em tribunal do júri, que é hoje, eu digo, é a minha vocação, é porque eu fiz direito, como eu mencionei antes, então é a minha paixão pelo direito, é o tribunal do júri. Então eu fico muito feliz por hoje já ter até essa procura de colegas mais experientes que, quem vai fazer os plenários dos meus processos será o Dr. Diego. Porque já entenderam essa dinâmica e acredito que isso também demonstra uma qualidade do meu trabalho e a confiança deles em mim. Com relação à forma que tu buscou estudar, quantas horas ou como que tu dividia esse espaço? Por exemplo, tu pegou a carteirinha da OAB e tu já se exonerou do teu cargo? Ou como que funcionou essa parte, assim, para quem está vivenciando justamente uma situação como essa? Olha, passei a minha graduação inteira basicamente só trabalhando, né? Tem família, tem outras coisas para buscar, para correr atrás. E agora eu preciso buscar o conhecimento que me falta. Só que o conhecimento em si não é suficiente. A gente precisa da prática. Daí tu falou sobre buscar parceiros, buscar advogados mais experientes. Mas talvez pela época que estamos, isso não seja tão facilitado e essa forma de receber não seja tão primordial como foi, né? Quando tu buscou. Então, o que tu diria para esse jovem advogado? Eu vou contar uma questão um pouco peculiar antes de te responder. Por quê? Olha só, eu me formei em 2019. Daí, enquanto servidor, tudo mais, teve uma tramitação mais demorada para eu receber a carteirinha, em razão do que tive que dar certidões do próprio, isso no município de Porto Alegre, tá? Certidões atestando de que as funções que eu desempenhava lá não eram vedadas à advocacia. Porque tem aquela questão da advocacia administrativa e tal. Então eu tinha até uma vedação na carteira da ordem por conta disso. De que não faz lançamento tributário, aquela série de coisas, né? Até porque eu trabalhava justamente na Secretaria da Fazenda. E em razão disso, o que aconteceu? Eu me formei em 2019, foi agosto, finalzinho de agosto, colei grau. Então, teve ali setembro, outubro, novembro, eu fui pegar essa carteira da advocacia, eu peguei a carteira da ordem, foi exatamente dia 20 de janeiro de 2020. Então, tu já imagina onde é que eu tô querendo adentrar, né? Sim. Daí eu saí de férias em fevereiro, né, para dar aquela relaxada, aquela coisa toda, até porque era na Prefeitura de Porto Alegre, o trabalho dezembro, janeiro e fevereiro é super pesado por conta de lançamento de IPTU e tudo mais, daí sai todas as anuidades. Enfim, saí de férias em fevereiro, daí eu pensei, já comecei aquela coisa, montar identidade visual, né, estruturar tudo como é que eu iria iniciar a advocacia a partir de março, já pensando em fazer site, aquela coisa toda. Só que daí fechou tudo. Veio a pandemia, fechou tudo literalmente, a gente sabe o terror que foi, né? Então, o que aconteceu? Eu não pude advogar, tecnicamente falando. Foi um bom tempo em que eu não pude fazer nada. Fóruns fechados, tudo fechado, os próprios clientes, os prazos suspensos, então nem tinha busca para muita coisa, só para coisas muito urgentes. E assim a gente foi vivendo. O que aconteceu? Eu fiz do limão uma limonada. Aproveitei aquele momento, bom, já que eu não vou poder fazer o que eu queria, que já era, desculpa o palavreado, chegar com os 2 pés na porta e começar a correr atrás da máquina, eu vou me aperfeiçoando enquanto isso. Então toda aquela experiência que eu não tive oportunidade de ter através de estágios durante a graduação, eu fui buscando de pouquinho em pouquinho ao longo desse momento pandêmico que a gente viveu em 2020 e que eu não podia, literalmente a gente não podia sair para a rua. Então, nem contato com as pessoas a gente tinha. Eu busquei aprimorar cursos de prática, busquei ler muito, óbvio, né? Isso a gente faz, mesmo não querendo, a gente tem que ler incessantemente todo santo dia. Então, muito estudo, buscando cursos de prática. Aqui eu cito Escola de Criminalistas, do Jader Marques, e cito também o Evenis Talon, que é lá de Gramado, advogado criminalista, ex-defensor público, também um baita professor, principalmente em cursos de prática, que na época acho que era o curso mais
completo que eu encontrei foi o do Evenis Talon. Isso me ajudou muito a dar um start. Com relação à prova da ordem, como foi a prova da ordem para ti, no sentido de que tu não teve, talvez, esse contato tão prático, né? E tinha que enfrentar ali essa etapa, né? Para estar ali com a tua carteirinha da OAB. E essa questão da prova da ordem é uma questão bem importante, né? Que a gente referencia aqui, porque muitos têm dificuldade na prova da ordem, muitos colegas ficam nervosos, outros não têm, né, o estudo, acabam estudando de maneira inadequada para a prova, né? Às vezes a prática também acaba atrapalhando um pouco, porque a forma de correção ela é específica para aquela prova. Então, como que foi esse desafio para ti, considerando essa tua ausência de prática em estágios anteriormente? Vou ser um pouco polêmico agora. Prova da ordem não foi um desafio, sendo muito sincero. Tá? E por que eu digo isso? Porque, pelo menos para mim, com o nível de estudo que eu tive durante a graduação, apesar de trabalhar 8 horas por dia, toda a correria envolvida nisso, para mim foi tranquilo. Eu fiz a prova, foi no 9º semestre, quando é permitido já fazer. Eu fui aprovado no 9º. Fiz a prova da prática também em penal, direito penal. Foi até uma prova difícil. Se eu não me engano, eu não lembro bem a peça que caiu na época, mas era uma peça que, assim, ó, tipo, foi algo meio divino. 2, 3 dias antes da prova, eu tinha estudado aquele tipo de peça. Eu não sei se foi o recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, mas eu não lembro exatamente qual foi a peça, mas era uma peça rara. E eu estudei muito como? Aquele viés de concurseiro. Fazendo provas anteriores. Eu peguei, acho que de 2005, 2006 para frente, eu fiz todas. Seja as objetivas, também as práticas. Então, eu fui tendo aquele filtro. Bom, isso aqui caiu ano passado, dificilmente vai cair nesse. Isso que caiu lá em 2012, 13, talvez volte a cair agora. Sim. Então, eu fui bem objetivo. Eu tinha que lidar com um tempo escasso e buscar estudar com o máximo de qualidade dentro desse tempo escasso. E foi o que eu busquei. Então, a questão da prova objetiva, principalmente, eu lembro que eu estudei pelo CEISC, que é de Santa Cruz. Eu lembro que disponibilizavam, eu me lembro muito do professor Nidal. Turbo, né? Sim. O professor Nidal, que era o que dava a parte de direito penal e processo penal. Eu não lembro do nome dos outros professores. Mas eu lembro muito do professor Nidal, porque a aula dele era muito boa, e também porque era a minha matéria favorita, né? Mas eu lembro que eles tinham o turbo, né? Que eles chamam, né? Então tinha aqueles aulão turbo e tu via e eu olhava dos anos anteriores e aproveitei, entendeu? Então, tipo, sábado e domingo, que era quando eu tinha, bom, não estou tendo a aula da graduação, não estou trabalhando, vamos focar nisso. Então eu aproveitava, otimizava o meu tempo estudando isso. Estudava direto, via vários aulões, vi de outros cursos espalhados do Brasil, que eu nem lembro o nome de tanta coisa que tinha no YouTube, mas eu era muito assim de vamos jogar conhecimento para dentro, daí a gente vai filtrando. E claro, fazendo prática. Imprimia as provas, eu fazia até para controlar o tempo. Eu acho que isso é importante para futuros advogados que estão fazendo a prova da ordem. Tem que ter inteligência emocional. Assim como falam para as provas do Enem e outros vestibulares, tem que ter uma inteligência emocional no ponto de tu controlar o tempo e o teu nervosismo para que tu não chegue no final da prova, não fiz metade da prova, meu Deus, vou fazer tudo em 10 minutos correndo ou passar para a grade correndo. Tem que ter calma. Com relação à questão da prova da ordem, continuando nesse ensejo, o que tu acha, na tua visão, que falta hoje para a maioria dos estudantes que tem a reprovação e reprovações seguidas, né? Pode ser vários fatores, né, que a gente poderia trazer aqui. Mas o que no teu olhar hoje tu percebe, até porque tu traz um viés de concurseiro, como tu mesmo disse, então tu passou no concurso público, passou na URGS, então a tua forma de estudo realmente era algo diferenciado. Mas para aquelas pessoas que estudam, não que estudem menos, né, mas uma universidade privada, né, como que você vê que talvez exista essa diferenciação? O que tu falaria sobre isso? Eu falaria o seguinte, eu acho que o que está deficitário são as próprias faculdades. Isso é uma crise que a gente já está enfrentando e já é denunciada há muitos e muitos anos. Daí eu vou citar o Lênio Streck, que fala isso há muitos anos, há mais de 2 décadas.
Chega de criar faculdade. Tem muita faculdade de direito. Tem até aquela velha piada que a gente fala, se encontrar numa esquina um advogado, um promotor e um juiz, em breve aquela esquina vai ter uma faculdade de direito nova. Então é uma problemática que a gente tem que lidar. Acredito que a própria Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental nisso, vetando a abertura de novas faculdades até para dar uma segurada no mercado, porque senão vai ficar todo ano despejando milhares e milhares de novos advogados no mercado sem que eles tenham a mínima condição de advogar por si próprios ou de se colocar no mercado de trabalho, ou quando se colocam a gente sabe muito bem como é a prática de salários baixíssimos, uma exploração do trabalho de advogados recém-formados muito grande, a gente sabe. Então, acho que a OAB tinha que olhar com muito mais rigor para isso e impedir que novas faculdades sejam simplesmente todo ano criadas, né? O MEC também tem uma parte nisso. Acredito que isso tinha que ser vetado e segurar. Olha, chegamos num ponto de ebulição que não dá mais para ficar criando faculdade porque você quer lucrar com o ensino. Acredito que a gente tem que travar um pouco para deixar o mercado estabilizar, deixar essa galera que já está formada e com condições de advogar se encaixar no mercado de trabalho, encontrar o seu próprio caminho, se for como advogado autônomo, mas dar essa estancada para que a gente possa no futuro melhorar. Porque senão é daí para baixo. A condição vai piorando, a gente vai tendo advogados cada vez mais frustrados e a qualidade do trabalho diminuindo. Isso envolve vários fatores e acaba degringolando numa coisa que não é boa. Com relação ao reflexo que tudo isso traz para a advocacia, estaríamos falando de uma desvalorização, no entanto, considerando que profissionais que detêm mais conhecimento muitas vezes acabam sofrendo uma desvalorização pelo fato de que o mercado está saturado de profissionais. Então, vamos assim dizer, dentro de um local de trabalho, temos um profissional com conhecimento, no entanto, temos várias opções enviando currículo, né? E isso faz que talvez o salário desse próprio advogado seja desvalorizado. E também esse próprio escritório pode ter um reflexo direto na cobrança de honorários. Por quê? Porque existem tantos profissionais, tantas opções, né? Não estamos falando aqui especificamente de opções qualificadas e não qualificadas, mas temos tantas opções. Isso no mercado, como tu vê isso? Isso acarreta essa desvalorização? Não acarreta? Na questão da precificação? Sim, eu acredito que sim, porque é uma questão de viés econômico pura e simples. É oferta e demanda. Se temos profissionais demais, consequentemente, os preços pagos a esses profissionais baixam. Eu vou dar uma experiência aqui da minha área, tá? Como advogado criminalista. Se eu praticar o valor X, vai ter o profissional que vai cobrar 1/3 do que eu cobro. Ele não vai entregar talvez a mesma qualidade. Talvez vá, talvez não vá. Geralmente, quem absorve muitos casos não tem como entregar a mesma qualidade de quem cobra um pouco mais por um trabalho um pouco mais otimizado, vamos dizer assim, do que aquele que pega tudo que aparece. Isso é fato e é em qualquer área, inclusive na tua, né, Daiane? Então, o que eu acredito? Esse excesso, como eu falei antes, da minha resposta anterior, esse excesso de profissionais despejados no mercado todo ano redunda na própria desvalorização da advocacia, porque os profissionais que já estão inseridos no mercado, eles têm uma preocupação. Se, por exemplo, eu vou citar aqui um número, vamos arredondar. Se um advogado num escritório ganha R$5.000 por mês, funcionário, tá? Um associado da vida, tá? Ganha R$5.000 por mês, mas eu posso contratar 2 por 2,5 para fazer aquele trabalho, enquanto gestor, dono do escritório, o que tu vai preferir? Tu vai ganhar mais, tu vai pagar menos para 2 que vão fazer o dobro ou triplo do trabalho daquela pessoa que tu pagava. Pode reduzir a qualidade? Pode, mas tu vai ganhar honorários igual, tá? Daqui a pouco tu vai conseguir crescer o teu valor de arrecadação de honorários mensal em razão de ter mais profissionais atuando para ti. E isso sim é uma desvalorização da profissão. E a OAB tem que enxergar isso de uma forma mais otimizada. Porque se continuar, vai continuar desvalorizando, assim como é qualquer profissão. Como tu busca precificar os teus honorários?
Tu busca tabelamento da OAB ou tu busca precificar conforme o desempenho que tu vai ter ali, o trabalho, se é algo mais simples, algo mais complexo, se é algo que tu tá mais habituado a fazer? Não, como que tu busca precificar? Eu faço uma conjunção das duas coisas. Tabela da OAB como referência, que eu acho que se todos os advogados praticassem, pelo menos, não precisa ser. A gente sabe que às vezes o valor a nossa tabela, principalmente aqui do estado do Rio Grande do Sul, às vezes ela é uma tabela que agora foi atualizada recentemente, eu achei que ficou alto para muita coisa que tipo, é impensável, as pessoas não vão pagar. A tabela de Santa Catarina, por exemplo, eu acho bem mais condizente. Ela está parecida com o que era a nossa tabela anterior de 2020. O que eu acho a respeito disso na hora que eu vou precificar? Eu tenho a referência da tabela. Por exemplo, eu vou tentar lembrar alguma de cabeça. Vamos pegar um júri, plenário do júri. Tabela da OAB-RS está 49 mil e alguma coisa, quase 50 mil. Isso hoje, tem cliente que vai pagar? Tem. Tem cliente que vai pagar. Tem cliente que não tem como te pagar isso. Tem cliente que vai te pagar R$500 por mês. E essa é a grande maioria, quando muito. Então, aquele famoso parceladinho também vai ajudar nesses casos. Mas como que eu precifico? Eu avalio a causa. Eu atuo conforme a causa e conforme será a minha delimitação de atuação. Por exemplo, eu fechei um contrato hoje, para ser exato, tá? Recebi a entrada hoje. O que eu combinei com essa pessoa? É a mãe de um apenado, ele está respondendo por tentativa de homicídio. Esse cidadão está preso hoje. Então eu já peguei procuração com ele no presídio, ele está no presídio de Canoas e tudo mais. A família dele lá de Viamão me contrataram. O que eu precifiquei? Preciso olhar o processo. Eu não vou te dar valor antes de olhar o processo. Por quê? Porque assim é justo para mim e justo para o cliente. Porque daqui a pouco o processo é uma bomba e eu cobro muito pouco, ou daqui a pouco é uma coisa mais simples de fazer e eu consigo cobrar menos. Então eu sempre tenho essa política de, cliente chegar, doutor, quanto que tu cobra? Deixa eu olhar o processo primeiro. Mando o processo, chave de acesso. Se não tem chave de acesso, daí tem que me dar procuração, se tiver segredo de justiça, para eu poder analisar. Feita a análise do processo, eu passo um parecer verbal. Olha, a situação é essa, a acusação é essa, a implicação legal é essa, e vamos trabalhar da seguinte forma até tal fase. Como que eu costumo fazer? Se é um processo de júri, para ser justo com o cliente, eu não cobro tudo. Eu cobro a primeira fase, já que é um rito bifásico, tribunal do júri, então a primeira fase de instrução até a sentença de pronúncia ou impronúncia eu cobro um valor e a partir daí, se o cliente não for impronunciado ou se ele for pronunciado e quiser me contratar para fazer o plenário, a gente discute valores para fazer o plenário especificamente. Eu não faço... Tem colegas que já fazem aquela amarra de já pegar, não, até o júri, mas eu não sei se ele vai a júri. Então, particularmente, eu acho injusto já cobrar isso, sendo um rito bifásico, muitas vezes a gente consegue, a gente obtém a impronúncia, uma absolvição sumária, e esse cliente não é pronunciado, então ele não é julgado pelo tribunal do júri. Em razão disso, é uma filosofia minha, prefiro cobrar por fase. E normalmente, se é um processo normal, vamos pegar, sei lá, uma receptação, tráfico de drogas, alguma coisa, eu cobro do início do processo até a sentença mais o recurso de apelação. Porque a gente sabe que no primeiro grau muita coisa não se resolve, é feito a toque de caixa, a gente só vai conseguir via recurso. Então, um olhar mais atento, eu digo, né? Então, eventualmente, a gente consegue resolver em primeiro grau, mas é muito difícil porque mesmo quando tu obtém um resultado positivo, muitas vezes o Ministério Público é quem recorre. Se o Ministério Público recorre, tu tem que oferecer as contrarrazões, etc. Então eu já boto na minha contratação, que a minha contratação é para tudo, até a sentença, mais o recurso cabível. Geralmente apelação. Então já engloba isso. E como eu estou lidando com liberdades, eu já englobo também tudo quando eu falo para o cliente, vou te cobrar X, mas pedido de liberdade, habeas corpus, o que for necessário para te colocar em liberdade, para te cumprir, para te responder esse processo em liberdade, e se for o caso ser absolvido ou ser condenado à pena justa que tu deve receber, vai estar incluído tudo nesse meu pacote de contratação, mais este recurso de apelação.
Se for necessário recurso para tribunais superiores, daí contratação à parte. É essa a minha política para contratação. Com relação à tua especialização, né, em tribunal do júri, o que tu entende hoje que um advogado precisa ter de características ou até mesmo desenvolver estudos específicos que não sejam da área do direito, comunicação, comportamento, desenvolvimento pessoal, que tu entende que é intrínseco para ter um bom resultado como advogado no tribunal do júri? Amei a tua pergunta. Obrigada. Foi no cerne da questão. Eu esqueci a outra e fiz essa. Foi no cerne da questão. E por que eu te digo isso? Porque o júri está lidando com o bem mais precioso de qualquer pessoa. Os dois bens. Crimes dolosos contra a vida, então a vítima perdeu a vida ou teve um atentado contra a sua vida. Isso no geral, né? Tem casos de aborto, etc e tal, mas eu particularmente, eu nunca nem recebi um cliente me contatando para um caso desse. Então vamos focar que seria homicídio, feminicídio hoje, que está muito em voga. Tribunal do júri, eu acredito que muito mais do que a técnica, porque você está explicando questões complexas do direito para pessoas leigas. Eventualmente vai ter um estudante de direito lá que vai entender e tudo mais. Os promotores não gostam, inclusive, se eles sabem que o camarada que está entre os jurados é estudante de direito ou é servidor do judiciário, alguma coisa assim, eles já vetam porque esse cara pode ter um entendimento um pouquinho mais técnico e vai concordar com a defesa, então eles já, na recusa imotivada, eles já excluem essas pessoas, né? Já que eles têm acesso também a consultas integradas, eles sabem toda a vida pregressa dos jurados, coisa que a defesa nem sempre consegue a tempo, tá? É uma crítica, é aquele puxãozinho de orelha. A paridade de armas mandou um alô. Mas, enfim, continuando aqui. O que eu penso a respeito de estudos propriamente direcionados ao tribunal do júri? Júri, ele é o ser humano no seu âmago, tá? Então, a gente vai ter todas as mazelas que um ser humano enfrenta lá. Vai ter casos em que foi por ódio, tem casos que é realmente um motivo torpe e ridículo que não tinha porquê. Vai ter casos que foi gerado por ciúme. Então, uma traição, um marido que descobriu, ou vice-versa, a esposa que descobriu a traição de um marido com a melhor amiga, aquela coisa, e pode redundar numa morte. Então, a gente lida com emoções. E o jurado, maioria leigo, ele não vai entender toda a dinâmica, tu vai explicar o que é uma tentativa putativa da vida. Ele não vai entender. Claro, a gente faz o trabalho de forma a direcionar que ele entenda. Mas muito mais do que explicar o direito em si, é buscar referências também em outras coisas. Eu citaria psicologia, principalmente, história, inclusive a Bíblia. Um bom livro, não aqui como o livro sagrado que é, mas um bom livro, inclusive, para citações em plenário, já utilizei. E acredito que faça muito sentido. Questões como, por exemplo, num júri, que o réu é confesso, a gente pode trabalhar o perdão, pedir uma absolvição por clemência. Daqui a pouco foi um crime que foi culposo, mas ele foi denunciado como crime doloso e o camarada chegou lá no júri. Eu já peguei alguns casos assim. E isso é uma coisa até meio triste de trabalhar, porque a gente sabe que às vezes o cliente ficou preso um tempão, aquele réu ficou preso um tempão, tem todo um estigma da sociedade e ele nem deveria ter chegado no bendito do tribunal do júri. Ele já deveria ter sido absolvido sumariamente no passado ou simplesmente impronunciado para que corresse o processo pelo rito adequado, não pelo rito do júri. Mas, infelizmente, a nossa justiça às vezes tem um viés meio complexo para isso e acaba indo para outro lado. Tu teria como citar algum outro livro além da Bíblia que tu citou para quem gostaria hoje já estar na faculdade e o sonho dele é trabalhar no tribunal do júri? O que ele leria? Formas de comunicação, armas da persuasão, o que tu acha importante para esse estudante já estar preparado para lá na frente enfrentar um júri? Foi bom tu ter me perguntado, porque eu acabei não respondendo exatamente o que tu queria. Livros, assim, livros de comunicação, sobretudo, tá? Por exemplo, A Arte de Influenciar Pessoas, eu não lembro se era esse o nome do livro. Acho que sim. Dan Carnegie, não é? Alguma coisa assim. Sim, acho que sim. Eu não lembro exatamente o nome do autor. Esse livro eu li há muito tempo, mas é um livro importante para isso. Eu tenho lá de cabeceira Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Tá?
tem um livro que eu li, que é de um autor brasileiro, é o Caio Carneiro, se eu não me engano, que é o Seja Foda, que é feliz, otimista, determinado e abundante, algo assim. Sim. É um livro que eu acho bem, bem bacana também, assim, para a questão de propósito. E eu digo no sentido seguinte, esse livro me deu um insight que foi o seguinte na época que eu li. Quando tu se propõe a fazer algo, faça algo de forma foda. Seja bom naquilo que tu está fazendo. Se tu se propôs a fazer, não importa o valor que tu recebeu para fazer aquilo, seja como advogado, fui contratado por um júri e cobrei 1/10 do que eu costumo cobrar. Faz da mesma forma que tu cobraria do camarada que tu cobraria 100 mil. Entendeu? Faça de uma forma assim. É uma filosofia de vida minha. Outros livros que eu posso indicar que não são do Tribunal do Júri, especificamente, mas que eu tenho até o último, acho que foi o último júri que eu fiz, eu usei Chimamanda Ngozi Adichie. Até tem alguns reels ali que eu postei eu iniciei o júri com uma fala dela e finalizei o júri com uma fala dela, porque foi um caso até meio engraçado, para não dizer outra coisa, que o réu ele nunca foi citado. Então ele foi citado por edital, tinha se mudado, aquela coisa toda. E nesse meio tempo esse réu até paralítico ficou, enfim, teve toda uma situação bem, bem tensa. E eu usei, isso tem no TED, sabe aquele TED Talks? É uma das palestras mais assistidas do TED, desse da Chimamanda, que ela fala sobre o problema, o perigo de uma história única. E foi exatamente esse viés que eu quis dar para aquele plenário. Esse plenário até foi feito com o meu amigo Michel França, me acompanhou nesse júri. E essa sacada de usar a Chimamanda a gente teve durante a reunião que a gente fez para preparar tudo, para preparar a defesa. Daí a gente fez videochamada com o cliente e tudo mais. E isso se encaixou perfeitamente naquele caso, porque o processo todo correu com uma história única. A história que a acusação estava contando. Ele nunca deu a versão dele, seja para a polícia, fosse no própria instrução processual, então não teve depoimento dele em juízo, porque ele nunca foi achado, foi decretada a revelia, e um dia ele foi citado para o júri e, bom, vamos fazer esse júri. Olha aqui, doutor, tem um júri marcado. Daí eu nunca nem sabia disso aí faz mais de 10 anos. Enfim, o que eu quero colocar aqui? Tudo é referência. Tudo, absolutamente tudo. Uma série de comédia, tu viu The Office na semana passada e teve uma sacada que tu pode usar no júri. Não é só a linguagem jurídica, eu acho que qualquer vivência, e aí entra uma outra questão, não só livros, mas vivência. Viver a vida real, a vida que as pessoas que estão lá sendo julgadas levam, que aquelas pessoas que estão julgando levam. Não só aquela dinâmica que a gente tem nós do direito, de ter uma visão sempre mais técnica das coisas, mas ter aquele viés da pessoa que vai julgar e que vai ser julgada. Então aquela vivência eu considero de suma importância para uma atuação satisfatória no Tribunal do Júri. E N mais coisas, até filmes tu pode acabar citando, tendo algum insight, para que faça sentido, porque ali o importante é defender bem, não é defender bonito. Essa é uma frase de efeito, vamos dizer assim. Por que é importante defender bem? Porque às vezes tu vai citar uma novela, tu tem um caso que é parecido com um caso de uma novela e todo mundo assistiu aquela novela, ou um filme, ou uma série, alguma coisa que tu pode conectar, por assim dizer, com aquele caso concreto específico, a fim de que o jurado consiga mensurar melhor e decidir melhor. Eu gostaria de referir 3 livros que eu acho interessante para quem quiser estudar, que é as formas de PNL, né? Programação neurolinguística, ela é muito importante na persuasão e na forma de identificação, reconhecimento e comunicação. A arte da sedução, né? Como que a gente faz para seduzir as pessoas, e isso dentro do júri é muito importante. E As Armas da Persuasão, que é um livro muito vendido e muito importante também. That's show. Com relação à questão do júri, né? Continuando nesse segmento, como que tu faz um estudo dos teus jurados,
no sentido de definir qual a forma cognitiva que eles têm de absorver a informação, se ela é visual, por áudio, né, ou sinestésica. Como que tu faz esse estudo para reconhecer e como tu daria uma dica para outro advogado que possa vir a fazer? Isso eu considero isso muito particular, porque é aquela coisa, é a minha vivência, não sei se aplica para todos. Eu tenho uma coisa que eu denomino feeling, entendeu? Graças a Deus, meu feeling tem dado certo. O que eu vislumbro muito? Leitura corporal, tá? Eu sei se a pessoa está desconfortável com o que eu estou falando. Eu costumo falar olhando para o olho de cada um dos jurados. Então, eu sei se aquele ali está mais desconfortável, eu sei se ele está com uma cara de que não está me convencendo, entendeu? Então, eu vou muito pelo que eu estou observando. Tem pessoas que tu vê que se inclinam mais, talvez aquela pessoa seja uma pessoa mais sinestésica, uma pessoa mais auditiva, uma pessoa mais visual, ela tem que te enxergar, daí tem toda aquela questão de técnicas de ocupação de espaço no plenário, etc. Que até para falar a verdade, eu até não sou aquele... Eu faço, mas eu não sou aquele advogado que anda para lá e para cá, etc. Eu costumo falar perto dos jurados, eu fico ali do ladinho deles, assim, cuidando, claro, para que se algum deles se sentir desconfortável com a minha presença, eu recuar. Mas normalmente é bem recepcionado, eu tento ter uma conversa muito franca, assim. Então, acho que a questão toda é isso, né? O júri tem aquela fama de que o júri é teatro, eu já não tenho essa opinião. Eu acredito que o júri é muito mais do que isso, não é um mero teatro. Então, para mim é muito mais uma conversa franca sobre a verdade processual e a verdade factual do que qualquer outra coisa. Perfeito. Como tu busca impor um posicionamento de autoridade dentro do júri, onde os teus jurados vão olhar para ti e confiar de que tu está trazendo a verdade e não necessariamente querendo inverter, né, ou levá-los para um caminho. Como que tu busca ter um posicionamento de autoridade sem que isso também acabe talvez colocando eles num sentido contrário, porque às vezes quando tu é muito incisivo, né, a pessoa acaba ficando na retaguarda e tá meio estranho isso aqui, não vou ir com ele, mas daqui a pouco a forma que tu te coloca, a forma que tu traz a tua autoridade, modifica o entendimento como a pessoa te vê, e a gente fala muito isso também das redes sociais, né, a questão do posicionamento, da autoridade, isso pode ser totalmente aplicado dentro do júri. Perfeito, tu tá afiada nas perguntas hoje, né? Tá ótimo, tá bem orgânica, tá ótima. O que eu te diria a respeito disso? Eu também não gosto de gritaria, não acho que seja a melhor forma. Primeira impressão, às vezes, é a que fica, né? A gente tem essa dinâmica, então isso já é uma política pessoal minha, independente de estar indo fazer um plenário ou uma audiência qualquer. Vamos dizer que seja uma audiênciazinha do GCRIM, que a gente chama, né? Uma coisinha mais simples, etc. A minha política é a mesma. Eu trato da mesma forma o porteiro do fórum ao magistrado. Os jurados muito mais ainda. Então, cordialidade, seja com membro do Ministério Público, seja com magistrado, magistrada, os jurados, juradas. Então, eu sou uma pessoa bem expansiva, muito aberta, converso, daqui a pouco estou rindo ali, estou falando alguma besteira, tomando um café, alguma coisa. Então, acredito que isso já demonstra uma abertura da minha parte. Olha, aquela pessoa ali é uma pessoa, não é aquela pessoa sisuda que chega botando o dedo na cara. Eu acho que eu trabalho com calma. E questão do convencimento dos jurados em si, tudo é uma história, né? É o famoso storytelling. Então, eu conduzo pelo menos as minhas sustentações dessa forma. Tem que ter um storytelling, até porque, como eu falei antes ali daquela questão da Chimamanda, o perigo de uma história única. Muitas vezes chega lá no plenário só o que a acusação disse que é, e muitas vezes aquele réu, por uma opção defensiva anterior, ou por uma estratégia defensiva minha mesmo, ele nunca falou durante o processo para que lá no plenário ele pudesse falar. Porque se ele falasse antes, talvez fosse mais prejudicial para ele, com uma distorção por parte da acusação ao longo da instrução processual, e às vezes deixar para falar só em plenário para os jurados, que é quem verdadeiramente vai julgar a causa, é muito mais
muito, como é que eu posso te dizer, muito mais prudente e melhor para a situação dele do que ele se prejudicar anteriormente. Então, eu diria que essa questão de ser muito incisivo, de ser pouco incisivo, é algo que tem que saber dosar. Tem momentos que tu vai ter que falar mais alto porque a causa e aquele momento, um debate mais acalorado ali com o próprio membro do Ministério Público ou o juiz te cortando alguma coisa assim durante uma assim. Então, eu acredito que tem que manter a calma. Inteligência emocional acima de tudo. Porque se tu perder a calma num momento tão delicado com aquele que tu está lidando com dois bens muito preciosos, que é a vida da vítima, que às vezes os familiares da vítima estão lá, tu tem que tratar a vítima com respeito, tem que ter esse cuidado. E, além disso, o bem mais precioso da pessoa que está viva ali sendo julgada, que entregou nas tuas mãos a liberdade dela. Com relação à forma como tu busca preparar a tua defesa e instruir o teu cliente. Em casos mais midiáticos, vemos muitas análises sobre o comportamento do réu em frente ao seu depoimento, ou enfim, né? Como tu busca lidar com a instrução da tua defesa, o perfil que o teu cliente, inclusive um perfil psicológico que talvez o teu cliente apresente, para que isso não atrapalhe tanto o comportamento dele quanto com a tese que tu tá levantando, e isso se case no sentido de tu ter um resultado melhor. Tá. Estudo do processo, eu costumo dizer. E isso eu falo muitas vezes para os jurados porque 99% das vezes é a mais pura verdade. Dentro do plenário, ninguém conhece o processo melhor do que eu. E eu falo e afirmo isso para os jurados e desafio o promotor me contrariar. Porque a gente sabe que ele não tem o mesmo interesse na causa e nem tem o mesmo tempo disponível para se dedicar àquela causa. Então, dentro de um plenário que eu estou atuando, com certeza eu sou a pessoa que mais conhece o processo. E conhecer o processo é ter um mapa do processo. Eu gosto de fazer isso. Eu imprimo o que é interessante, claro. Intimações, etc. A gente não vai ficar rasgando, né, matando árvore à toa, imprimindo coisa à toa. Mas eu imprimo o que é importante do processo, o que eu considero importante do processo, e aquilo ali vira o meu livro de cabeceira por um bom tempo. Então, eu vou fazer anotações, vou destacar com marca-texto, etc. Vou botar post-it para saber que página está tal coisa, até para poder confrontar uma testemunha em plenário, alguma coisa assim. Ou para, teve um laudo aqui que disse que não foi isso que aconteceu, e aí por aí vai. Agora, perfil psicológico do cliente. O que eu costumo fazer? Eu já preparo o cliente muito antes do plenário, muito antes, mas, sobretudo, na semana. Então, se, por exemplo, eu tenho um plenário que vai ser numa terça, eu vou preparar ele sexta, sábado e domingo, se for o caso, segunda, se for o caso também, deixando ele calmo. Eu sempre gosto de deixar o cidadão o mais calmo possível para que ele haja naturalmente e, em hipótese alguma, eu faço ele decorar qualquer coisa que eu queira que ele fale, porque isso é muito falso. E o jurado não é bobo. A gente tem uma situação de que os jurados se repetem, eles não viram um júri só. Então, a maioria dos jurados já participou como jurado de vários júris. Então, esse jurado que já viu vários júris, já viu vários perfis de advogados, vários perfis de promotores, vários perfis de réus, ele vai ver uma situação que, bom, isso aqui é mentira, isso aqui o advogado preparou, isso aqui não é a linguagem de um cidadão que mora no bairro tal, que teve estudo até tal série, que trabalha com tal coisa. Então, nada mais prudente, digamos assim, do que preparar o réu como ele é. Então, se ele tem a cara feia, tem a cara de bandido, é a cara dele. Aquela ali é a realidade dele. Vai ter um preconceito por parte dos jurados? Vai. Claro que eu não vou dizer que o cara usa boné 24 horas por dia. Tu não vai ficar de boné no teu júri. Tu entendeu? Agora, vai botar uma roupa mais ou menos decente, mas nada que fuja do que é teu padrão. Não vai botar camarada de terno lá, sendo que no dia a dia ele usa uma camisa do Barcelona ou do Real Madrid com uma bermuda. Usa a roupa que tu sente confortável, se sinta como tu deve se sentir, se sinta bem, e tu vai falar lá com as tuas palavras o que aconteceu, sem decorar nada e sem orientação alguma no sentido de desvelar alguma coisa, de
mentir mesmo, entendeu? Porque isso é muito fácil de descobrir, o jurado percebe. E se o jurado percebe, está condenado. Então, eu acredito que a melhor tática nesse momento, e para mim é uma questão de estratégia, é o réu, ele tem que se mostrar desnudo para o jurado. Ele tem que se mostrar como ele de fato é, sem máscaras nenhuma, sem que um defensor vá lá e bote uma roupa bonita, uma armadura bonita nele. Não, eu acho que ele tem que se mostrar ali, é o momento, talvez muitas vezes é o momento mais importante da vida daquela pessoa naquele dia. Tanto que é o Tribunal das Lágrimas que a gente fala, porque lá era na hora do júri que tu vê o cara pode ser o mais, né, segundo a acusação, perigoso, chefe de facção, etc. que for, tu vai ver ele chorando. E chorando genuinamente, porque ali está sendo decidido o resto da vida dele. E nisso de decidir o resto da vida dele, alguns medos afloram. Então eu prefiro uma política minha, cara, tu é tu, seja quem tu és. Com relação à questão das emoções, né? A gente vem falando dentro da nossa conversa, dentro da tua mesa aqui conosco, a respeito de como lidar com as emoções. Tu falou agora também o fato de que tu lida, né, a tua profissão como advogado criminalista, decidir muitas vezes, não decidir, mas acabar auxiliando, né, numa clarificação do juiz a respeito de uma situação que pode ocasionar um reflexo direto na vida daquela pessoa. Como que tu busca trabalhar o teu psicológico, o teu emocional, no sentido profissional, de ver aquela situação como um caso, dando, obviamente, toda a relevância e importância para ele, mas também deixando o caso lá no plenário, quando tu vai para casa com a tua esposa e com a tua filha, tu viver a tua vida pessoal sem que isso interfira de modo a te prejudicar de alguma maneira, né? Então, hoje se fala muito das doenças ocupacionais, é importante que a gente fale sobre isso, e na advocacia tem muito, né? Tanto pelo excesso de trabalho, né? Porque a gente trabalha bastante. Enfim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Primeiramente, eu tenho sorte que a minha esposa que está ali acompanhando, ela é terapeuta. Então, ela me ajuda sobremaneira nisso. E ela tem também uma expertise boa no direito. Apesar de não ser advogada, nem ter cursado, ela entende bem, até pelas nossas conversas. Assim, rende debates de altíssima qualidade lá em casa. Mas o que ocorre? Muitas vezes eu necessito desabafar. Eu necessito e procuro colegas mesmo. Olha, pá, tô com uma situação assim, cara, esse cara aqui é inocente, como é que eu vou deixar acontecer isso com esse cara? Porque a gente tem evidências e muitas vezes... E o advogado, mal ou bem, um bom advogado criminalista, ele sabe quem é inocente, sabe quem é culpado. Tem cliente que mente até o final. Não, doutora, não fui eu, mas a gente sabe que foi. E tem o contrário. Tem aquele cliente que é inocente, que jura que é inocente mesmo. E esses, eu vou te dizer, esses que a gente tem um pouquinho mais de dor quando acontece alguma coisa. Porque a gente sabe que a pessoa não merece ser condenada. Eu já tive cliente que não merecia ter sido condenado e foi. Isso é inevitável. Qualquer advogado criminalista já passou por isso. E é uma grande frustração. É uma grande frustração porque a pessoa confiou a vida dela, a liberdade, o bem mais precioso dela, na tua mão. E tu não conseguiu aquele resultado. Mas é claro que essa pessoa já foi advertida de que a nossa profissão é uma profissão de meio, é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Tu nos contrata para que a gente busque atingir um determinado resultado, mas sem a obrigação de resultado. Até porque seria inviável. A gente sabe que tem profissionais que prometem, etc. Isso acaba redundando em outros problemas que a gente ouve falar aí. Mas é algo que não tem palavra melhor para definir essa separação do que profissionalismo. Por mais que doa, por mais que... Eu sou uma pessoa que me considero muito empático. Então, não que eu tome as dores. A gente tem que ter essa separação, porque senão a gente não vive como advogado. Daqui a pouco vou tomar as dores de todos os meus clientes, eu não durmo mais, porque o camarada está preso, e daí isso vai prejudicar a própria defesa dele, porque eu não vou ter como fazer um trabalho de qualidade. Então, nada melhor para definir isso do que literalmente falar profissionalismo. Tem que ter inteligência emocional para separar, sim, porque senão a gente adoece também. Então, o
que eu poderia te dizer? Eu tento separar isso me distraindo. Quando eu paro de trabalhar, eu não sou uma pessoa muito com horário, tá? Para te falar a verdade, eu sou uma pessoa meio noturna, inclusive. Muitas vezes, a minha esposa está ali de testemunha, tem que fazer uma apelação, alguma coisa, eu entro madrugada fazendo, porque é aquele momento de silêncio, não tem um cachorro latindo, não vai ter ninguém me ligando, me chamando no WhatsApp. Então, às vezes, eu rendo mais trabalhando assim, do que com intervenções de terceiros o tempo todo. Então, o que eu te diria a respeito disso? Quando eu paro de trabalhar, eu paro de trabalhar. É o que de melhor eu consigo fazer para neutralizar isso. Estou lá focado, no caso, fazendo um habeas corpus para soltar um inocente que está preso, alguma coisa nesse sentido. Quando eu parar, quando eu desligar o computador, não está fluindo mais, eu não vou terminar isso hoje, ou eu vou terminar isso hoje, já peticionei, vou aguardar o resultado, vou brincar com meus cachorros, vou ficar com a minha esposa, eu vou cozinhar, gosto de cozinhar, vou arrumar alguma coisa na casa que deve estar uma baderna, e ver uma série, ver um filme, jogar um videogame, eventualmente gosto também, dar uma relaxada. E hoje, finais de semana, particularmente, eu não meto a mão mais em nada. Apesar, vai surgir um flagrante, hoje é audiência de custódia, mas daí sim é uma coisa pontual e urgente que rola no fim de semana, mas coisas não urgentes, durante sábado e domingo é lazer. Lazer para descansar, até para na segunda-feira tu ter condições de atender o que tu tem que atender. Como tu busca passar a informação processual para a família do teu cliente de maneira clara, humana e que basicamente não crie uma expectativa de resultado, e tu trabalhe também, né? Porque a pessoa que está ali, normalmente a pessoa que está pagando os teus honorários, né? Às vezes ela está trabalhando para poder pagar os honorários na expectativa do que o filho, o esposo, saia dali. Como tu lida com essa questão com a família e como tu sugere que seja essa ligação? Como que eu prezo por fazer, tá? Quando o cliente me contrata, normalmente eu faço uma reunião inicial, essa presencial, no mais das vezes assim. Até porque o cliente quer te ver, o cliente quer saber, quer ir no teu espaço, saber se tu é de verdade, né? Tu sabe como é que é isso, né? Tipo, não se convence. Tem cliente que fecha por WhatsApp, já te paga uma entrada, etc. Tem cliente assim, principalmente quando é indicação. Mesmo algum que encontra um anúncio no Google também eventualmente tem essa confiança. Mas a maioria não, a maioria quer te ver e olhar no teu olho. Doutor, o que tu vai fazer pelo meu filho? Uma mãe chorando na tua frente. Meu filho está preso lá há 10 meses, doutor. E esse guri não fez nada, ele só estava com uma companhia. Reunião inicial. Por que eu sempre faço essa reunião inicial? Primeiro, é ali que eu fecho o contrato. Segundo, é ali que eu delimito a minha atuação, eu delimito os horários que eu irei atender o telefone ou o WhatsApp, e é ali que eu delimito tudo. Vou te passar informações quando tiver informações relevantes para te passar, de X em X tempo, geralmente uma vez por mês, até porque as coisas não andam tão rápido quanto as pessoas que nos contratam imaginam que vai andar. Mas essa reunião inicial ela é muito importante, porque ali a gente já alinha tudo até o final da contratação. Vai me contratar para defender em tal processo, até tal fase, como eu falei no início lá, seja até o recurso de apelação, eventuais recursos para tribunais superiores a gente contrata à parte. Minha contratação é para uma atividade meio, não para uma atividade fim. Meu trabalho é convencer o julgador a julgar da forma mais favorável para este cliente, mas eu não tenho como fazer o julgador decidir o que tu quer que ele decida. Se tu é culpado e tiver muitas provas no processo que conduzam ao entendimento de que o cidadão é culpado, ele vai ser condenado e o meu trabalho vai se resumir a buscar um melhor resultado, mesmo em caso de condenação. Uma pena justa, o que a gente sempre vai buscar. Tu na seara civil, muitas vezes, também não vai ter, eu quero ganhar aquela indenização de não sei quando. Não. Talvez tu vai ter a indenização que é justa. A gente sabe que o judiciário tá ruim nesse ponto, né, com as indenizações muito injustas, mas é mais ou menos para criar um paralelo com a tua atividade, mais ou menos isso. Tu não pode se comprometer a ter um resultado que não depende de ti. E isso é algo que eu sempre deixo muito claro para todos os clientes e familiares. E eu também organizo de um familiar me contatar, porque senão vira baderna.
Se tu deixar para a irmã, para a esposa, para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para o primo, daí todo mundo tá te chamando o tempo todo, tu já passou aquelas informações para uma dessas pessoas e daí tu tem que replicar aquela informação, etc. Então eu já combino, olha, vou passar a informação para fulano, fulano me contata, geralmente é mãe ou esposa, tá? É muito difícil isso, até se a gente for analisar, tem até alguma questão social para ser tratada nisso, mas é muito difícil homens se interessarem quando um irmão está preso. Entende? Ou quando as esposas estão presas. Ou quando as esposas estão Até presas. a doutora Joseline, não sei se tu conhece, ela é a juíza da VEC de Caxias. Ela esteve no nosso podcast e ela referiu que as apenadas, elas são esquecidas. Não são né? visitadas. Então, ela busca também trazer políticas sociais justamente para atender essas mulheres, né? Às vezes, mulheres que estavam gestantes, que tiveram bebê, ficou um tempo ali, depois foi cumprido domiciliar. Então, é realmente um fator bem interessante a gente levantar a pauta, né? Sim, é uma questão bem sintomática da nossa sociedade. Isso não é só no Rio Grande do Sul, vale a pena dizer, porque acontece em todo o país e realmente é isso. Tem menos mulheres presas, tem menos presídios femininos? Tem, mas as mulheres que são presas, elas quase nunca são visitadas. Geralmente o marido segue a vida, né? O companheiro segue a vida e esquece que ela está lá, ao contrário do que elas fazem, que isso é notório, todo mundo sabe. Tu vai num presídio, vai ter fila de mulheres no dia de visita. Sim. Até eu gostaria de entrar em uma outra pauta contigo, caso tu me permita. Claro. Que seria a questão do racismo estrutural nas decisões judiciais, né? E até mesmo, eventualmente, de prisões. Gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, o que tu vê, o que tu acha interessante a gente trazer em pauta aqui na mesa. É uma questão que vem sendo debatida há muito tempo, né? Mas que continua sendo, infelizmente, uma realidade. Com relação a isso, o que tu gostaria de trazer? Bom, primeiramente, isso faz absolutamente parte do meu cotidiano. Por quê? A massa carcerária, eu vou chutar um número, eu não lembro exatamente, mas com certeza 60%, 70% é formada por pessoas presas que são de cor preta ou parda, enfim. Então, a grande massa carcerária são pessoas de regiões mais pobres, né? Seja favela, seja periferia, como quiserem dar o nome, bairros mais afastados, né? Enfim, marginalizados da sociedade, que é composto, né? Regiões que são compostas por pessoas pardas e pretas. E é onde também, inevitavelmente, é onde tem mais crime. Então, eu acho que uma coisa decorre da outra. Se as bocas de tráfico estão nesses lugares e quem trabalha para isso também está nesses lugares, então pessoas pretas e pardas acabam compondo boa parte das pessoas que são presas em razão disso. É uma coisa decorrência da outra. O que acontece? Tem aquela discussão de que se fosse branco, morasse no bairro tal, fosse pego com um cigarro de maconha, por exemplo, não seria preso. Um terminho circunstanciado no máximo. Cerca de 70% da massa carcerária é de crimes relacionados ao tráfico de drogas, seja o tráfico em si, seja a associação para o tráfico, etc. Assim como as mulheres, né? Voltando ao assunto das mulheres, a maioria é porque é companheira de um traficante. Porque o companheiro guardava drogas ou armas em casa, aquela coisa toda, o companheiro foi preso, o carro era clonado, aquela história toda. A mulher, geralmente, né? Isso é social e antropológico. A mulher, ela não comete tanto crime quanto o homem. Isso é fato. Então, a maior parte das mulheres encarceradas, elas estão encarceradas em razão de estarem relacionadas com sujeitos que cometeram crimes. Eu não sei se tu chegou a trabalhar nesse período que tu referiu, que tu estava fazendo, buscando, né, a prática, buscando a experiência para algum escritório como ou CLT ou associado. E nesse período eu gostaria que tu referisse algumas experiências. Tu chegaste a trabalhar? Não, nunca, sempre trabalhei de forma autônoma, então é aquela questão assim, até não tinha colocado antes, mas agora por oportuno eu coloco. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, tá? Para tudo. Enfim, seja para estudar, seja para outras coisas. Então eu sempre, se eu quero fazer isso, eu vou dar um jeito de fazer. Daí é questão de dedicação e persistência. Tu vai apanhar
Se tu não tiver algo como norteador, vai ser mais difícil, vai. Por isso que eu te falei, até sobre essa questão de não ter oportunidade de ter feito estágio durante a graduação, que eu tive que contornar de N formas diferentes depois, ali principalmente aquele ano de 2020, que foi bem trágico. E então, por conta daquele tempo que eu tive disponível, de tudo fechado, tu não tem onde ir, tu não tem, muitas vezes não era nem para sair de casa, era o máximo no mercado e farmácia aberta. Então tinha tempo. Esse tempo eu otimizei, eu estudei prática, os cursos de prática que eu citei, mas eu não tive experiência trabalhando como empregado, como funcionário de um escritório, né, um advogado contratado. Eu apenas fui atuando. Chegava o ano de 2020, apesar dos pesares, foi um ano, né, de virada na minha vida muito grande. Foi um ano triste por todas as perdas que tivemos, inclusive meu pai faleceu exatamente em julho, bem no meio do ano, próximo dessa data. E meu pai era uma pessoa que me dava muito apoio, então tive a perda dele, mas era uma perda natural. Meu pai já era bem velhinho, já estava com 82 anos na época, e morreu de câncer e tudo mais, não foi de Covid. Embora pudesse até ter empurrado um pouquinho, assim, talvez, porque ele tinha problema pulmonar e tudo mais. Mas esse ano de 2020, apesar de todas essas coisas, ainda assim foi um ano que eu considero paradigmático na minha vida, porque foi o divisor de águas da minha vida. Foi o ano que eu comecei a advogar, mas para começar a advogar eu apanhei, eu tive que contornar de várias formas, mas eu contornei, graças a Deus, e fui buscando galgar degraus devagarinho, com toda a humildade do mundo. Chegava um caso, eu não comecei direto no criminal, tá? Embora já fosse, eu já fazia, quando eu me formei, eu já estava fazendo a pós-graduação. No momento que eu podia me matricular na pós-graduação, eu já me matriculei. Então eu me formei, na semana seguinte eu já estava estudando a pós, em Direito Penal e Processo Penal. E o que aconteceu? Chegava um caso de um parente, medicamento para uma tia, né, uma coisa urgente do SUS, uma cirurgia. Então eu fui tendo demandas da área civil, até casos de família, eventualmente eu atuei, até uma área que eu gostava de atuar. Eu sempre brinco, né, que o pessoal, mas o direito penal não é perigoso. Não, perigoso é o direito de família. É ou não é? O direito de família é bem complicado, dá atritos maiores que no direito penal. Então eu pegava algumas causas cíveis no início, foi como eu comecei. Só que como eu tinha tempo, eu otimizei isso, eu aproveitei isso, essa condição. Então assim, se eu tenho tempo para poder me dedicar a essa causa aqui que não é tão afeta ao conhecimento que eu tenho, pelo menos eu me dedico e faço o melhor possível aqui. E foi indo. Até que 2021 as coisas começaram a dar uma respirada, final de 2020 já começou a ter uma certa liberação. E início de 2021 foi fluindo e graças a Deus cada ano que passa está sendo melhor que o outro. Perfeito, até a minha pergunta ela tem link com isso tudo que tu falou, no sentido daqueles profissionais que estão trabalhando de forma seletista hoje, né? Mas muitos têm vontade de empreender, de abrir o seu escritório, né? Mas existe aquela questão do... Mas, enfim, tem a questão da CLT e isso traz, né, essa expectativa de estabilidade. Então, muitas pessoas, elas têm medo, né, de empreender em razão disso e também da onde vão surgir esses primeiros clientes, até porque estamos falando de um mercado que hoje está saturado, como lá no início da nossa mesa a gente conversou. Como que tu veio, o que tu falaria assim, tu disse ali, apanhei um pouco, né? Quais seriam, né, essas dificuldades que tu passou e que aquela pessoa que quer ter o seu escritório, ela tem que entender que ela vai passar, mas que é algo que fica para trás e depois o trajeto é um pouco menos difícil ou não. Tá. Eu vou falar coisas que eu aprendi com pessoas muito mais sábias que eu, que falaram isso para mim, e eu captei a mensagem. Tá. Então, se eu puder agora estar ajudando alguém que está assistindo esse podcast de alguma forma, eu fico muito grato por estar fazendo isso. E eu vou tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, com advogados mais experientes, com tutores, enfim, professores. Essa questão
vou sair do escritório que eu estou trabalhando para meter a cara, botar o meu nome na plaquinha. Daí eu até lembro dos Suits, lembro daquela briga para ver quem é que ficava no name partner. O que acontece? Tem que ter coragem, mas a advocacia, sobretudo, é vocação e paixão. Se tu não ama, se tu tá fazendo direito para fazer concurso e vai só advogar por um meio tempo até passar no concurso sonhado, que é para magistratura, para o Ministério Público, para delegado, que seja, enfim, não seja advogado. Já ajudei colegas que são concurseiros e se o camarada não tem vocação para advocacia, não seja advogado, porque não vai dar certo. Ele vai ser mais um frustrado que vai reclamar da profissão, como tantos reclamam, porque não é a profissão para eles. Tem 1 milhão de faculdades, tem 1 milhão de profissões diferentes, e se tu não tem vocação e paixão por aquilo que tu está fazendo, não faça. Porque a advocacia, para mim, na minha opinião, sobretudo, é o princípio primeiro e o último da advocacia, é ajudar pessoas. A gente está aqui, a gente tem uma determinada renda, uma qualidade de vida vinda do pagamento de honorários que os clientes nos pagam para que a gente resolva problemas que eles são incapazes de resolver. Então, ao fim e ao cabo, a advocacia é ajudar pessoas. Nada mais e nada além disso. Então, se tu não tem vocação para fazer isso, não faça. Faça outra profissão. Se teu objetivo é só ganhar dinheiro, também não faça, porque tu vai se frustrar. Porque se o teu tesão por advogar é ter apenas status e ganhar dinheiro, tu vai ser um advogado frustrado, porque isso não é fácil, não é garantido e não é da noite para o dia. Então, eu diria, se alguém quer deixar de ser CLT, por exemplo, deixar de ser associado a um escritório para bancar seu próprio escritório, são coisas que eu ouvi, tu também com certeza ouviu, né, Dayana? Tem uma reserva, pelo menos 6 meses de todas as tuas contas pagas. Se tu mora de aluguel, 6 meses de aluguel guardadinho para qualquer emergência. Se tu gasta X de comida por mês, isso guardado. Se tu tem uma parcela de carro que é de tanto, tenha 6 meses dessa parcela do financiamento guardada. Lazer, que é sempre muito importante, as pessoas não podem deixar de ter lazer, elas têm que ter esse cuidado. Tem uma graninha separada para isso e que tu consiga viver e viver bem durante esses 6 meses, porque não serão fáceis. Tu pode passar um mês, daí daqui a pouco vai querer já sair alugando sala, eu acho pior ainda. Então a dica que eu daria é não saia querendo ter escritório. Começa a advogar, faz um site, trabalha as tuas redes sociais. Questão de... aí tá na moda, produção de conteúdo. O objetivo aqui é, as pessoas necessitam saber que tu é advogado. E elas necessitam saber o que tu faz especificamente. Então, é aquela coisa chata. Sempre vai ter quem vai criticar, né? Eu mesmo. Tipo, outros advogados criticam porque eu tenho, pelo menos... E eu acho que eu posto pouco. Até eu não sou produtor, eu não sou um criador de conteúdo, que chama. Eu posto um pouquinho do que eu faço, quando eu tô afim. Então, mas mesmo assim as críticas vêm. Seja de colegas advogados mais velhos. Ah, o advogado tiktoker. Ah, aquele advogado que posta. Ah, postar não pode, não sei o que. Pode, se tu estudar tu vai ver que pode. Dá uma lida lá no CPC. Pode gravar audiência, meu querido. Só que a gente sempre enfrenta essas críticas porque, de certa forma, pessoas mais estagnadas na carreira, elas te veem como inimigo. Ó, aquele advogado tá bombando, aquele advogado tá tomando espaço, aquela coisa. Que eu acho que é uma coisa completamente errada. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Daí eu vou voltar lá quando tu iniciou a pergunta e falou sobre o mercado estar saturado. Eu já não concordo tanto assim. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E, na realidade, essa saturação é uma falsa impressão, sabe por quê? Porque assim, ó, vamos dizer, tem 1 milhão de advogados. Tá, 1 milhão e pouco. Vamos arredondar para 1 milhão. Desses 1 milhão de advogados, quantos atuam? Não sei exatamente o número. Quantos estão com inscrição ativa? 1 milhão. Mas desses 1 milhão com inscrição ativa, eu não sei se 500 mil advogam de fato. Ou só tem a carteira da OAB por algum fim. Ou pegam uma causa por ano. Tu entende o que eu quero dizer?
Então esse mercado saturado é uma coisa meio virtual às vezes, porque e outra, eles não estão captando, tem 1 milhão de advogados, mas não tem 1 milhão de advogados captando cliente, tu entende? E o cliente vai procurar quem está em voga, quem não é visto não é lembrado, infelizmente. Essa que é a grande realidade. Então assim, se tu espera sair de um escritório para começar a advogar e as pessoas nem sabem o que é o que te move, o que tu está fazendo, qual é a área de atuação que tu atua, tu já está errado. Porque daí, tu vai virar advogado da noite para o dia, tu trabalhava no escritório, nunca postou nada nas tuas redes sociais, nem a tua prima que mora no interior sabe que tu é advogado. Por que tu acha que as pessoas vão te contratar? Então, eu acho que tem que ter tudo um planejamento e estratégia para conduzir para que tu chegue num ponto que vai ser a virada. Vai começar a ter um cliente aqui, um cliente outro ali, faz um bom trabalho aqui, recebe uma indicação ali e as coisas vão evoluindo a partir daí. Agora mesmo um amigo que joga futebol, que até nas quartas-feiras, me indicou para um amigo dele que foi preso com porte de droga, etc. E a primeira pessoa que ele lembrou, foi o Diego, joga bola comigo lá e tal, cara de confiança, meu amigo, inteligente, blá, 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 conversa com ele lá para ele resolver o teu caso. E é assim que funciona. Os primeiros clientes chegam assim. Então, finalizando a nossa mesa, agradecendo a tua participação, né? A gente está com o livro Advocacia Próspera e o nome da série é Carreiras Jurídicas, mas tudo surgiu a partir desse livro. E hoje a gente debateu um pouco, né, sobre a advocacia em si. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a advocacia próspera, se tu te entende hoje um advogado próspero e se tu entende que a advocacia ainda é um ramo que traz a prosperidade. Sim. Primeira resposta, sim, eu me considero um advogado próspero e isso é uma mentalidade que tem que ser trabalhada. Por mais que talvez em algum momento tu não esteja neste patamar ainda de se considerar próspero, tu tem que ter... Lembra da lei da atração? Uhum. Eu acredito muito nisso. Então tudo tem que ser visualizado, mentalizado para que consigamos chegar naquele patamar almejado. Então, sim, eu me considero um advogado próspero e ainda busco muito mais. Eu busco e almejo muito mais do que o que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa que posso, sim, me definir como materialista, mas eu também sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, essa questão da mentalidade, para mim, é algo indispensável à minha vida. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu conquisto é visualizado e mentalizado antes. Um bom resultado, ele foi pensado, calculado, organizado, a estratégia foi montada aqui na minha cabeça antes, eu visualizando chegar naquilo. Seja um carro, seja uma casa, seja uma roupa, seja uma viagem, seja o que for, aquilo tem que ser introjetado na pessoa de tal forma para que ela se sinta naquela condição, naquele patamar, enfim, naquele lugar, para então ela chegar lá. Então eu acredito muito neste viés. Quanto à advocacia em si, a advocacia em si, ainda, como tu colocaste, ainda ser uma profissão próspera, eu acredito que sim. E a gente tem N exemplos disso. E daí eu volto ao que eu falei um pouquinho antes. Tem muito advogado no Brasil, o mercado está saturado, etc. Pera lá, não é bem assim. Desses 1 milhão de advogados que ficam todo dia gritando na nossa cabeça, tem advogado demais. Eu ouvi isso muito, muito, muito. Tu vai fazer direito? Mais um porta de cadeia, mais um advogado que vai ficar correndo para lá e para cá, não vai conseguir, vai ser frustrado. Olha, lamento te dizer, mas eu frustrei as expectativas dessas pessoas, graças a Deus, e estou sendo sim um advogado próspero. Então eu acredito que a advocacia é próspera, mas não é para todo mundo. É para quem é realmente vocacionado a ser advogado ou advogada, porque, como eu falei antes, se a pessoa está usando a advocacia como um trampolim para ter aqueles 3 anos de experiência, para poder passar num concurso público, que é o que ela realmente sonha, faz o seu concurso, fica focado em estudar seus concursos, mas não fica lidando com a vida de pessoas, sobretudo na advocacia criminal. Se tu vai partir para a advocacia criminal porque ouviu dizer que aqui dá mais dinheiro,
que é a que tu recebe antes, tu recebe antecipado, não precisa o processo acabar para receber não sei o que, não faça. Não seja advogado, porque tu só vai se frustrar e vai lidar com pessoas que tu vai frustrar também. E dependendo do caso, isso inclusive pode ser perigoso. Então, não é algo legal. Não se brinca com a liberdade, com a vida das pessoas. Então, se você não é realmente vocacionado, não vai ser um advogado próspero. Perfeito. Novamente, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, pela presença da tua família também, que veio aqui te acompanhar hoje e conhecer o nosso espaço. Obrigada pela troca, por tudo que tu mencionou, tanto da tua vida pessoal, né, quanto da tua vida profissional. Acredito que muitos advogados ou estudantes conseguirão se reconhecer nas tuas falas. Então, obrigada por enriquecer a nossa mesa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E fico à disposição para eventuais próximos episódios. Perfeito.